Hoje vou te mostrar uma das teorias mais importantes, não só no mercado financeiro, mas na vida também. Então fique até o final desse vídeo que hoje eu vou te mostrar como utilizar Fibonacci no gráfico de Renko com uma eficiência que você nunca viu antes. Então, bora pro conteúdo. Então vamos entender agora como utilizar essa ferramenta incrível que é a Fibonacci nas nossas operações. Mas antes de irmos para o gráfico, deixa eu explicar um pouquinho o que é Fibonacci, como que se chegou nesses números e depois explicar um pouco da teoria ali e depois nós irmos para a prática no gráfico, para ficar um entendimento mais completo para vocês, beleza? Vamos lá. Então, o que é Fibonacci? Fibonacci consiste numa sucessão infinita de números que obedecem a um padrão, em que cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. Assim, deixa eu pegar aqui a ferramenta para escrever para vocês. Assim, após 0 e 1, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 com 1, 3. 3 com 2, 5. 5 com 3, 8. 8 com 5, 13. 13 com 8, 21. 21 com 13, 34, 34 com 21, 55, 55 com 34, 89, 89 com 55, 144 e assim infinitamente. Então você pega o número atual, soma com o anterior, vai dar o próximo. Pega o resultado, soma com o anterior, vai dar o próximo. Essa sequência foi descoberta pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisa ou Leonardo Bigolo. A constatação foi feita a partir da observação do crescimento de uma população de coelhos. Ele utilizou coelhos para entender esses números. A sequência começa pelo número 0 e 1, sendo que esse se repete e posteriormente a soma dos dois últimos numerais forma o próximo, como eu acabei de explicar para vocês. Esta sequência está misteriosamente interligada com diversos fenômenos da natureza, conforme constatou-se ao longo dos anos de estudos matemáticos. Os números da sequência de Fibonacci formam a chamada proporção áurea, um conceito visual muito aplicado nas artes plásticas, arquitetura, design, visto que é agradável aos olhos humanos. Então, se ela é agradável aos olhos humanos e quem faz o movimento do preço são seres humanos, eles tendem a fazer movimentos que são agradáveis aos seus olhos. O valor da proporção áurea é aproximadamente 1,6, sendo justamente esse número que é obtido quando se divide pelo seu antecessor. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Vamos lá, vamos pegar o 55 dividido por 34, porque 34 com 21, 55. Pega e divide. Nós temos 1,6. Se nós pegarmos 89, que é 34 mais 55, 89, dividido por 55, 1,6. Ou, como nós vamos ver já já, 61,8. Beleza? Então, primeiro a parte teórica do que é uma Fibonacci de retração e uma de projeção, e depois nós vamos para o gráfico para mostrar isso, como analisar ali no seu dia a dia. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é entender que tudo tem um ponto de partida, entender que tudo na vida que se movimenta de um ponto a outro, ele vai através de ondas, ele não vai em linha reta. Então, deixa eu só desenhar aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E já adiantar uma coisa aqui. Ah, o 0 é em cima, o 0 é embaixo, o 100 é em cima, o 100 é embaixo, o 100 é no início, é no final, o 0 é no início, no final. Não importa. Não importa a ordem. Se você coloca a Fibonacci de cima para baixo, de baixo para cima, a Fibonacci preço, que é a de retração, não importa. Esses pontos de retração percentuais vão estar na mesma região, quer você coloque de cima para baixo ou de baixo para cima. Então a ordem não influencia em nada. Então tudo tem um ponto de partida. Ele teve o movimento 1, que foi esse azul. O movimento 2, ele não vai em linha reta. Ele vai fazer uma correção e depois continuar. E essa correção ela pode vir até essa região, pode vir até esta região ou essa região. Como eu mencionei, a ordem não influencia em nada. Aqui nós temos o nosso ponto de partida, o ponto 0. O 100% do primeiro movimento, que é o movimento em azul, 50% da retração, e aqui nós temos o 61
61,8. Júnior, mas se eu coloco o meu 61,8 fica embaixo, porque se for olhar ele retraiu tanto até, ele retraiu 61,8 do movimento, não importa a ordem. Se o 61 está em cima ou 38, não importa. Importa é só a região onde ele vai estar marcado. Se o número que está ali não tem relevância nenhuma. Então, 61,8, a diferença de 61,8 para 50 é 11,8. 50 menos 11,8, nós encontramos o 38,2. Então nós temos esses pontos de retração, que a partir desses pontos ele tende a continuar e puxar uma projeção, que é o nosso movimento 3. E se você tem interesse de se tornar um profissional no mercado, no day trade, entender mais sobre o gráfico de Renko, entender como traders profissionais utilizam essa ferramenta para lucrar no seu dia a dia de forma consistente, eu tenho uma oportunidade para você, de você conhecer a mentoria da MyGain, entender todo o processo de acompanhamento que nós temos aqui. Para isso, basta você clicar no link da descrição e conversar de forma individual com um dos traders da MyGain aqui de forma gratuita, sem custo nenhum. E você vai entender tudo que nós ensinamos e a forma que nós ensinamos e como nós vamos te acompanhar rumo ao seu sucesso nesse mercado, beleza? Então aproveita, o link está aqui na descrição. Então o primeiro ponto é nós entendermos o seguinte, nós entendermos aonde que inicia o movimento, aonde se encerra o movimento 1, iniciando o movimento 2 de retração, aonde se encerrou o movimento 2 de retração e iniciou o movimento de projeção, porque aonde termina o movimento começa o próximo, aonde termina esse, inicia o próximo também. Então, primeiro ponto é isso, aonde iniciou o movimento e aonde encerrou o primeiro movimento. Porque aqui nós entendemos que a partir desse movimento aqui, o encerramento dele aqui, inicia o processo de retração. E depois nós vamos analisar aonde termina a retração para iniciar a projeção e até onde a projeção vai. Então isso a gente vai ver no gráfico agora. E isso tudo aqui eu também falo, explico nas minhas mentorias, nas minhas formações, na minha sala ao vivo também com os alunos lá. Durante o pregão a gente analisa isso para cada vez deixar mais claro para eles e eles conseguirem aplicar cada vez de uma forma mais simples, fácil e rápida, dinâmica no dia a dia. E aqui, para nós conseguirmos aplicar e entender esses pontos, eu utilizo teoria de Dow, que é o beabá do mercado financeiro, de como o preço se move. Então vamos lá. Eu tenho uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Essa estrutura, essa tendência é válida até que haja reversão. Como que vai reverter? Ou vai romper o fundo anterior, ou ela vai vir e promover um topo mais baixo. Vou ficar de olho nisso. Se é uma estrutura de queda, ou vai vir e vai romper o topo anterior, ou vai vir e vai produzir um fundo mais alto que o anterior. Eu vou ficar de olho nessas dois tipos de reversão. Então, eu vou mostrar duas formas de analisar a Fibonacci no Renko e no detector de topos e fundos, de uma forma mais micro e de uma forma mais macro. Eu separei esse gráfico aqui porque aqui nessa janela de tempo aqui eu consigo mostrar as duas formas para vocês, por isso que eu separei. Então sempre quando você visualizar um movimento claro, bonito, olha só, topos e fundos ascendentes no gráfico, olha só, no Renko, topos e fundos ascendentes. Movimento bem claro, nítido. Ele vem, ele cai, sobe e promove um topo mais baixo que o topo anterior. Júnior, mas ele caiu poucos Renkos. Sim, que nem eu te mencionei. Eu vou te mostrar de uma forma micro e de uma forma mais macro, mas o conceito é o mesmo. Promoveu o topo mais baixo, ele quebrou essa estrutura de alta. Então, eu tenho o início do movimento aqui embaixo e eu tenho o máximo do movimento aqui em cima. Então, eu tenho o ponto 0 e o ponto 100. Então, eu tenho, ó, veio até a região do 61, a correção. E quando que ele vai voltar a subir, Júnior? Quando ele retomar a estrutura de alta novamente. Então ele quebrou para a estrutura de baixa, deixando um topo mais baixo que o topo anterior. Quando ele vira e promove fundo mais alto que o fundo anterior, ele está retomando a estrutura de alta. Quando eu visualizo isso, que ele está retomando essa estrutura de alta, eu posso pegar a Fibonacci de projeção, Fibonacci P aqui, e projetar movimento 1, movimento 2 e movimento 3. Ele foi lá, 1, 2, 3. E aqui já vai uma dica, uma sacada. Procurem evitar, você conseguiu fazer uma projeção, mas não conseguiu entrar nessa região na operação. Procurem evitar entrar nas operações após o 61,8 da projeção, porque o movimento ele tende a ficar mais devagar,
ficar sem força. E normalmente quando ele não vai no 100%, ele vai aqui um pouco acima da região do 61,8 e volta. Então fique de olho nisso. Então aqui eu te mostrei de uma forma micro. Agora vamos entender um pouco mais macro, utilizando o detector de topos e fundos da mesma forma. Então ele tem um movimento de queda, sobe, e quando ele cai e sobe novamente, promovendo fundo mais alto que fundo anterior, eu tenho uma estrutura de alta, porque a de baixa foi quebrada. O que eu faço? Pego o movimento 1, movimento 2, corrigiu lá, praticamente batendo no 38,2. Quando ele retoma essa estrutura de queda, o que eu faço? Eu pego a projeção. Movimento 1, movimento 2 e bateu lá no 100%. Movimento 1, 2, 100%. Então, é extremamente importante você... em qualquer lugar eu vou utilizar Fibonacci, Júnior? Não. Como eu mencionei, pega movimentos claros. Ó, ele fez um movimento grande. Ele fez um movimento pequeno. Eu já vou projetar? Não. Pega ele fazer um movimento claro, um movimento grande. Aí ele faz uma correção. Aí você enxerga essa correção. Aí trabalha numa projeção. Ele fez um movimento maior, ó. Caiu, fez uma correção, ainda formando uma bandeira de baixa. Então, é entender isso. Ó. Nós estamos falando aqui de um movimento de 1.200 pontos no índice. Esse outro movimento aqui, nós estamos falando de também 1.200 pontos, projetando um movimento de mais de 1.000 pontos também. Então, entenda, pegue movimentos mais limpos, mais claros para projetar Fibonacci. Não é qualquer movimento que você vai projetar Fibonacci. Você tem que selecionar, aprender a selecionar os melhores movimentos para estar colocando Fibonacci. Não é em qualquer movimento. Exemplo, olha aqui, ó. Tanto é que aqui foi uma operação que a gente fez com os mentorados na sala, por isso que está marcado com círculo. Eu via numa estrutura de alta, ele caiu, rompeu o fundo anterior, veio, fez um movimento corretivo, voltou para a estrutura de baixa. Eu tenho o movimento 1, foi lá, corrigiu, bateu nos 50%, deu gatilho de entrada do nosso operacional e eu vou pegar a projeção. Movimento 1 no início lá do movimento, ó, movimento 2, movimento 3. 1, 2, 3. Na região do 100%, ele segurou. Então, entender isso, pegar movimentos mais claros, mais limpos, movimentos de reversão, ele vinha numa boa alta, reverteu para queda, fez uma correção, projeção. Então, entenda isso. Não é em qualquer lugar, pegue movimentos claros e limpos. Você pode tanto movimentos micros, que é no próprio Renko, quanto movimentos mais macros, que é no detector de topos e fundos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre gráfico de Renko, sobre como utilizar Fibonacci, entender as regiões, reversões, continuidade de movimento. Se restou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Mas não se esqueça de já deixar seu like e também se inscrever no canal se não for ainda inscrito aqui no canal. E compartilhe com seu amigo que também gosta de day trade, gosta de gráfico de Renko. E também, para te ajudar mais ainda a contribuir com você, vou deixar um vídeo aqui em cima, aqui no card, que eu tenho certeza que vai te ajudar. É um vídeo sobre mercado lateral e mercado de tendência, que vai te ajudar a entender mais como colocar a Fibonacci da forma certa. Beleza? Bora pro game!